Bom dia, pessoal. Estamos dando início, então, à nossa aula de educação física. Hoje nós vamos ter a oportunidade de trabalhar com uma prática corporal que muitos de vocês conhecem, já praticaram, até mesmo praticam hoje em dia, né? A gente tem trabalhado com muitas práticas corporais ligadas à ginástica, às lutas, às danças, mas também a gente quer prestigiar o pessoal do esporte. Então, a nossa ideia hoje é que a gente possa falar um pouquinho sobre uma das práticas corporais esportivas, que é o voleibol, né? Que é talvez a segunda modalidade mais popular no Brasil, provavelmente só perca para o futebol, né? Então, a gente tem uma incidência muito grande de voleibol na mídia, a gente vê o voleibol nos parques, a gente vê o voleibol na praia, né? E aí a possibilidade, inclusive, de integração social. Se eu não tenho um amigo na praia, eu vou numa redinha de vôlei, peço para jogar, já tem um grupo social formado ali, né? Então, a gente está recebendo um professor que é especialista em voleibol, ele é da área da educação física, foi jogador de voleibol das categorias de base, dos clubes aqui do Rio Grande do Sul, né? Então a gente vai poder conhecer um pouquinho esse professor, que vai primeiramente nos falar um pouquinho a sua experiência com vôlei como jogador, a sua experiência com vôlei depois nessa transição para professor e técnico de voleibol, que é o professor Leonardo Mendes, que é professor de voleibol ali do Monteiro Lobato, trabalha com o professor Alessandro, e tem muita experiência e com certeza vai nos dar um norte para a gente poder conhecer um pouquinho mais que é essa modalidade de voleibol. Então, professor Leonardo, bom dia, prazer em revê-lo, meu amigo. Queremos então saber um pouquinho, professor, dessa tua experiência como atleta de voleibol e depois essa transição como educador, como professor esportivo. Seja bem-vindo, professor Leonardo. Muito obrigado, Daniel, pela apresentação. Bom dia para a turma. E para quem não me conhece, né, eu trabalho já na Escola do Monteiro desde 2018. Fui atleta do professor Alessandro, né, no Grêmio Náutico União, que o professor Alessandro também trabalhou por muitos anos lá. E foi bem curioso, assim, a minha ida pro Grêmio Náutico União, inclusive, se deu a partir da escola, né? Porque na escola, a minha professora de educação física, na minha escola que eu estudei até a quinta série, ela fez uma aula de educação física uma vez e tinha que fazer toque e manchete na parede. Eu nunca tinha jogado vôlei na minha vida. Foi a primeira vez que eu tive contato assim com uma bola de vôlei, né? E só que eu sempre fui muito habilidoso nos esportes e eu também tinha muita facilidade em visualizar, né? Eu via esporte bastante na TV. Minha mãe disse que futebol principalmente, eu olhava bastante, mas eu adorava esporte quando eu era pequeno. Então eu tinha muita facilidade em ver e conseguir reproduzir depois. Então nessa aula de educação física que a minha professora fez, eu fui que mais me destaquei na turma, fazendo toquezinho na parede mesmo. E ela conhecia uma professora do Grêmio Náutico União também, a Sandra, que me indicou, né? Perguntou se eu não queria jogar vôlei. Foi assim que eu entrei lá. E aí entrei com 9 anos no Grêmio Náutico União e só saí aos 17 como atleta, né? Então eu passei por todas as categorias de base, desde o mini voleibol, né? Que é uma modalidade que a gente ensina também na escola, né? No Monteiro, até a categoria infanto-juvenil, que é a última categoria que tem aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? E então todas essas categorias, do mini até o infanto, eu fui treinado pelo professor Alessandro, né? E disputamos diversas competições. Inclusive eu acabei esquecendo, eu não consegui achar minha medalha, porque na bagunça que estava na minha casa, né? Eu disse pro prof. Daniel que eu conseguiria uma medalha, mas não achei, né? Mas eu tenho elas guardadas, só não sei aonde está na minha casa, né? E são diversas, né? Eu e o professor Alessandro, ele principalmente, né, tem todo esse mérito de ter formado uma grande equipe e também a galera da minha idade, né, porque o voleibol como eu falei, né, é dividido por categorias também. Teve uma categoria muito boa, a gente disputou campeonatos estaduais, campeonatos brasileiros, né, e nacionais, e alguns internacionais, né, que foram poucos, foram menos do que os estaduais, óbvio, e os nacionais, né, mas também conseguimos títulos, né, tanto coletivos quanto individuais, né. Os coletivos são ser campeão da competição, né, que a gente conseguiu, e em alguns destes tinha as premiações individuais, né, de melhor jogador, melhor levantador, aí é de cada posição, né, alguns eu tenho, e
muitos os meus companheiros de equipe também tinham, né? Então, eu digo, né, para quem conhece o Prof. Alessandro, o Alessandro é o meu pai, né? Ele é um paizão que eu tive na minha vida. Assim, ele tudo que eu devo, que eu tenho, né, que se deve ao voleibol e ao professor Alessandro, né? Porque a partir do vôlei também eu consegui fazer um curso pré-vestibular, né? Que o Grêmio Náutico União tinha uma parceria com um dos cursinhos de Porto Alegre, né? E assim eu consegui passar no vestibular para a URGS, né? Em Educação Física. E estou cursando, quase terminando já era para ter terminado, mas estamos chegando lá. Então tudo que eu devo, né? Tudo que eu tenho se deve ao voleibol, né? O professor Alessandro, que sempre me ajudou muito nessa caminhada, né? E hoje sou professor também, junto com o Alessandro, né? Aí nas escolinhas Monteiro Lobato. Fui também estagiário no Grêmio Náutico União. Então, logo depois que eu entrei na faculdade, o União me chamou para fazer um estágio lá, que eu aprendi muito, né? Vivi tanto dentro quanto fora de quadra, né? Como treinador lá no Grêmio Náutico União. Também disputei campeonatos, participei de campeonatos nacionais, internacionais. Fui para a Argentina, pela primeira vez saí do país, né? Isso deve à União também, né? Como treinador daí, fui para a Argentina disputar uma competição, né? Com uma das equipes. E hoje eu trabalho também com vôlei de praia, né? Além do Monteiro. Estou trabalhando agora com vôlei de praia, que é um esporte que vem crescendo bastante em Porto Alegre, né? No Brasil já é bastante jogado, né? Devido ao nosso litoral, né? A gente tem diversas praias, mas aqui em Porto Alegre agora tem muitas quadras fechadas, né? De quadras de areia. Então a galera tá aproveitando bastante e indo para esse esporte que está crescendo bastante aqui no nosso estado, né? Professor, duas coisas me chamam muita atenção aqui. Eu vou reforçar uma aqui. A gente recebeu o ano passado, estamos falando aqui com a turma do terceiro ano do ensino médio. Então, o ano passado a gente estava na mesma modalidade online e a gente teve a oportunidade de receber um professor que é de dança contemporânea. E o professor nos relatou uma coisa semelhante ao que tu nos relata. Claro, tu pelo voleibol, ele pela dança, que ele teve a oportunidade de conhecer outros países, outros locais, outras culturas. Então, o voleibol também aí, pessoal, uma possibilidade, né? A gente pensa assim, não que o estudo não seja importante, é muito importante, a gente poder conhecer o mundo estudando, seja outras línguas, mas o esporte me parece um veículo, né? Umas práticas corporais, tanto esportiva como de ginástica, como de dança, uma possibilidade também bem significativa da gente poder conhecer outras culturas, a gente poder crescer como pessoa nessas viagens, não é isso, professor? Não, com certeza, com certeza. Aqui, quando eu era atleta, né, principalmente, a gente conhecia muito a galera do interior do estado, né, que querendo ou não já é uma cultura diferente do que a gente tem na capital, né? E depois, quando fui ficando mais velho, a gente começou a disputar campeonatos nacionais, né, ia para Curitiba e Minas, que foram dois estados que tinham campeonatos muito fortes, né? E aí já conhecia também uma galera de outros estados, que inclusive hoje eu tenho amizade, né? Eu tenho amizades ainda que eu conheci nesses campeonatos que eu disputei com a União e depois as experiências internacionais, né? Então fiz contatos também com pessoas da Argentina, do Uruguai também, que foi uma outra viagem que eu acabei fazendo, não pelo Grêmio Náutico União, mas foi com o vôlei também. E é isso, é muito importante, né, o esporte para se conhecer outras culturas, né, para conhecer outras pessoas, né, eu acredito que o vôlei, ele é um grande difusor disso, né, e também desculpa, Daniel. Não é difusor, eu acho que eu falei errado. Tu não consegue cortar isso, né? Não, vá tranquilo, professor. Aqui é um papo informal, aqui tudo certo, professor, tudo certo. Não, eu ia falar alguma outra coisa era sobre isso, sobre viagem internacional. Pô, vai matutando aí, prof, enquanto eu faço uma outra questão aqui. Tá. Vai lá, pode falar. Lembrei. Que tu falou sobre o estudo, né, e o esporte.
também tem como aliar essas duas questões. Perfeito. Né? Porque eu tenho colegas, tive atletas que passaram comigo, né, que treinaram comigo, e também colegas que jogaram comigo, que tiveram oportunidade, né, de ir para os Estados Unidos, que é muito forte lá a questão do campeonato universitário, né? E então as pessoas iam para lá para estudar, né? Então faziam a graduação e jogavam uma liga que é extremamente competitiva. E isso tem crescido cada vez mais, né? Na minha época, assim, quando eu joguei, ela era embrionária ainda essa questão, tinha pouca gente que saía, mas hoje em dia tem diversas empresas que fazem esses intercâmbios, né? Fazem meio de campo do clube com a escola, às vezes com a universidade, que tem essa disponibilidade também, às vezes está cursando na universidade e também ir para uma outra universidade para fora, né? Então tem bastante esse intercâmbio que tu não deixa nenhum nem outro, né? Eu gosto muito de estudar, mas eu gosto de fazer esporte também, então tem essa oportunidade também para quem quer seguir, né, fazendo os dois, e aí depois que se formar lá, pode seguir a carreira que quiser, né, ou segue a carreira profissional fora do vôlei ou dentro também. Professor, mais uma curiosidade dentro dessa nossa parte inicial do nosso encontro. Conversei com o professor Alessandro, atualmente nós temos aí o Cachopa, que é um destaque da seleção brasileira, e ele me comentou que tu tinha tanta qualidade ou mais que o Cachopa. O que faltou, professor, para chegar no profissional e chegar nesse nível como o Cachopa chegou, professor? O que tu percebe hoje que faltou, ou de repente oportunidade? O que tu acha que, nesse último detalhezinho daquela entrada ali do profissional, o que tu acha que talvez na tua jornada, de repente, tu achou que a oportunidade, não sei, o que tu pode falar sobre isso, professor? Eu acho que a oportunidade foi o grande ponto, assim. Para quem não conhece o Cachopa, né, ele é um dos levantadores convocados da seleção, que está em fase de treinamento agora para a Liga Mundial e para as Olimpíadas, né, que vão ser realizadas esse ano. Então ele tem boas chances de ir para as Olimpíadas. E o Cachopa, ele é daqui de Caxias do Sul e ele é um ano mais novo que eu. Então a gente jogou junto não, né? Fomos adversários do início até o fim. Ele só não ficou até o infanto, porque depois ele foi para o Sada Cruzeiro, que é a equipe dele, hoje até, que ele está jogando hoje, né? Titular. E ganhou diversos títulos, né? Muitos brasileiros. O Sada Cruzeiro é a equipe mais vitoriosa do país. E o Cachopa é um grande amigo meu, né? Mas ele teve essa oportunidade que tu falou, né? Ele teve mais oportunidade e ele conseguiu aproveitar ela também. Né? Aqui, quando a gente disputava nos campeonatos do Rio Grande do Sul, como eu te falei, né? A gente ganhava sempre. A gente sempre ganhava do time dele. Era chato pra caramba, eles incomodavam, tinha um time bem treinado, ele era muito bom também, né? Desde novo, ele sempre foi muito, muito habilidoso, muito técnico, mas eles sempre perdiam pro meu time. Só que teve um ano, se eu não me engano, foi em 2011. Em 2010 nós jogamos todas as competições pelo Grêmio Náutico União e vencemos todas na minha categoria, né? Eu jogava com uma categoria acima também. Só que na minha categoria nós vencemos todas as competições e no outro ano, que foi 2011, teve a primeira seletiva da seleção brasileira na idade, era sub-15, sub-16, se eu não me engano. E o Cachopa foi convocado para essa seleção e eu não, sendo que a minha equipe tinha sido campeã de todos os campeonatos aqui no Rio Grande do Sul, ganhamos a Taça Paraná, a Copa Minas. E ele foi convocado, dois amigos meus, colegas meus de time foram convocados também, mais outros do Rio Grande do Sul. E então eu não tive essa oportunidade, né, de ir para a seleção brasileira como levantador. Depois tive uma oportunidade de pegar uma seletiva, mas daí eu já era em outra posição, que também já tinha um dono, vamos dizer assim, né? Porque o Cachopa, ele virou dono da posição, ele aproveitou a oportunidade que ele teve, né? E ele foi titular da seleção brasileira desde essa primeira convocação até o final. Só não é titular hoje porque a gente tem o Bruninho, né? Que é campeão olímpico, é o filho do Bernardinho e é um grande levantador também da história do vôlei, inclusive. Né? Mas o Cachopa tem boas oportunidades de ser muito bom também. Então ele teve essa oportunidade desde cedo,
né? E depois ele foi para o Sada Cruzeiro, como eu falei antes, bem cedo também, então ele teve essa oportunidade. Eu, além de não ter essa oportunidade, né, eu não tinha condições financeiras também. Porque depois, quando chega aqui na parte do... Aqui a gente vai até os 17. Antes ia até os 17, agora até os 18 anos, né? O infanto juvenil. Depois disso não tem mais equipes competitivas aqui, não tem nem competição, né, para o juvenil, que é a transição para o adulto. Né? Aqui a gente mal tem uma equipe adulta, às vezes o Canoas consegue montar um time, tinha o Bento também, que tinha um projeto. Mas então, quando chega nessa idade, né, nos 18, teria que sair, teria que ir para São Paulo, para Minas, que são estados que têm essas competições e equipes. Né? E aí eu não tive condições financeiras, né, para ir, e também eu era adiantado na escola, né, eu era uma série adiantada, então no meu último ano de vôlei eu fiz o cursinho, né, através da parceria do União, e aí no meu outro ano eu acabei passando na URGS. Então deu tudo isso, né, eu não tive oportunidade, aí acabei passando na universidade, então optei por seguir a carreira como treinador daí. Professor, eu vou te dizer que isso acontece, a diferença muitas vezes, claro, jogadores no nível que tu jogou, né? A gente está falando de jogadores de alto rendimento, né? A diferença entre um jogador da seleção brasileira, pelo menos até os 15, 16, 17, 18 anos, e o jogador que hoje é um professor, como se tu é hoje, é muito pequena, professor. Realmente essa é a oportunidade, é também um investimento financeiro também que se faz necessário. Nosso país, infelizmente, não investe em esporte. Então, às vezes, a gente passa por pessoas que poderiam ter sido campeões olímpicos e a gente pensa, será que eu poderia estar lá? Com certeza, né? Tu fala do voleibol, eu que sou do futsal, quantos colegas meus, né, não poderiam ter sido jogadores da seleção brasileira, jogar na Itália, futsal, mas é bem como tu colocas, é uma oportunidade, é um momento. Tem também a situação da maturidade, né? Com 15, 16, 17 anos a gente ainda é muito imaturo, né, Leonardo? Então, a gente deixa passar uma oportunidade que depois a gente vai lembrar lá com 40, 30, 40 anos. Puxa, era ali eu tinha que ter aproveitado, né? Então, são momentos que eu acho que são importantes, Leonardo, a gente frisar agora, porque são momentos que esses alunos que estão assistindo o vídeo agora estão passando, seja para o esporte, seja para qualquer outra atividade, que a diferença dentro do alto rendimento, seja de uma empresa, seja do esporte, seja o que seja, às vezes é uma oportunidade, é uma maturidade maior de alguém, é uma situação financeira, para a gente não pensar que as pessoas que estão lá são deuses, são pessoas que são superiores, não, elas são pessoas como nós, que também ralamos muito, né? Mas às vezes, por algum motivo, algum detalhezinho, a coisa se modifica. Mas, professor Leonardo, tem mais, por favor, pode falar. E tem mais essa questão, né, da oportunidade e aproveitar ela, né? Porque não adianta também tu ter a oportunidade, né? O Cachopa poderia muito bem ter ido para a seleção e não ter aproveitado, né? Mas ele trabalhou muito, né? E seguiu, tá aí até hoje. Professor, nosso assunto está maravilhoso, mas queríamos agora, falamos bastante sobre a tua experiência no vôlei, foi muito bom a gente acompanhar, assim, a tua história é linda no voleibol, uma história linda que foi contada aqui, essas histórias de vida, elas são fundamentais para a gente solidificar o quanto o esporte é significativo para transformar a vida das pessoas, mas queríamos saber numa avaliação bem técnica, mas não tanto, né, professor? Técnica, mas ao mesmo tempo uma avaliação também das suas experiências. Professor, levando em conta as suas experiências e também o teu conhecimento como professor, quais são os principais benefícios que tu consegue perceber que o voleibol te trouxe, que traz para os teus alunos, da tua experiência como professor, em relação a aspectos físicos, emocionais, psicomotores, cognitivos? Bom, o que o vôlei traz para essa pessoa que daqui a pouco optou em ser um jogador ou ser até mesmo um atleta de final de semana de voleibol, que tu consegue perceber que a gente pode dizer, bom, isso melhora, isso. O que tu consegue perceber de benefícios do voleibol, professor? Não só do voleibol, né, Daniel? Eu acho que o esporte em si, qualquer esporte, ele é fundamental para diversas características, né, de formação do ser humano. Né? E o próprio Grêmio Náutico União, né, ele é um clube formador de atletas, mas ali dos atletas que, eu vou dizer da minha categoria, né, do pessoal que eu tive a oportunidade de jogar junto, só 2 ainda são profissionais. Né? Então, quantos atletas passaram por ali e não conseguiram realizar um sonho, vamos dizer assim, né, de ser jogador,
né? Mas hoje estão formados, estão trabalhando em diversas áreas, né? Eu tenho um amigo que está na Alemanha agora fazendo um intercâmbio, né? Através da sua universidade, né? Tem amigo na Austrália que jogou junto comigo. Então, o esporte, né? Ele é um meio, né? A pessoa, ela tendo a prática esportiva na sua vida, né? Ela vai se tornar um cidadão. Né? Um cidadão vai ser formado o caráter, porque tem questões afetivas, né? Questões sociais, emocionais, que são muito trabalhadas dentro do vôlei. Não só do vôlei, né? Dentro do esporte. Né? É que eu digo do vôlei porque é um esporte coletivo. Né? Eu acho que sendo um esporte coletivo, ele tem ainda mais características, né? Porque não é que nem o esporte individual, que é tu contigo mesmo, né? Ou tu, teu treinador e o ambiente, né? O vôlei, futebol, handball, esses esportes coletivos que tu necessita do teu companheiro ainda para conquistar um objetivo, né? Eles trabalham ainda questões ainda mais importantes, né? Tem a questão da disciplina também, porque se eu tenho o meu treinador, né? Então eu tenho que ouvir meu treinador, por mais que eu não concorde, né? O meu treinador ele tem uma vivência maior que a minha, né? Para me passar situações que em algum momento, né? Uma situação de jogo, eu vou conseguir resolver, porque ele teve essa vivência também, né? Então eu acho que eu acredito bastante nessas questões sociais, né? Que a pessoa ela consegue ter um desenvolvimento social maior, né? Praticando um esporte. É claro, tem as questões físicas, né? Porque tu tem que estar bem fisicamente, né? Com o teu corpo, porque o teu corpo é o teu material de trabalho, né? Então tu tem que te cuidar para tu poder praticar o esporte, né? Seja de rendimento ou não, né? Porque se tu não tiver em condições, tu não consegue fazer determinadas ações, seja em qualquer esporte, né? Então tem essas questões físicas que são muito importantes também, tu tem que cuidar muito do teu físico, mas eu acredito que a parte social, né? A parte emocional também, porque e eu vou até contar uma história interessante sobre essa questão emocional. Né? Quando eu fiz o meu vestibular para passar na URGS, eu estava em atividade ainda no União, né? Estava disputando competições. E eu joguei em diversos lugares e com o ginásio lotado, que, querendo ou não, tem uma pressão muito grande, né? Então tu tem que estar muito concentrado naquilo que tu está fazendo, né? No jogo ali. E quando eu fiz o vestibular, eu ficava pensando comigo, é até engraçado isso, mas eu ficava pensando comigo isso. Cara, se eu joguei em ginásio lotado e venci algumas partidas, não vai ser uma prova, né? Uma folha ali com letras na minha frente que vai me deixar impressionado. Então, essa foi uma estratégia que eu utilizei e consegui, né? Querendo ou não, eu tive êxito nessa situação. Porque também eu tive essa experiência e consegui, né, fazer essa ligação com que o esporte me deu, né, nessa questão do vestibular. Né? Então, mas como eu falei, né, tem essas questões que são muito importantes, isso foi muito importante para mim, mas eu acredito que a questão social, né, tu ser uma pessoa boa, né, tu ter um caráter, né, vamos dizer assim, límpido, né, porque se eu tô até, e eu gosto de usar o meu exemplo também, se eu tô até hoje com o Alessandro, né, é porque eu criei essa relação e eu sempre fui muito parceiro dele, ele foi sempre meu parceiro, então ele me levou para o União, né, ele me levou para o Monteiro, né, então essa questão social, né, eu gosto de usar esse meu exemplo porque é um exemplo prático, né, de que o vôlei, né, eu não consegui realizar meu sonho de ser atleta, mas hoje eu sou treinador, sou muito feliz na questão de formar atleta, mas principalmente formar cidadão, né, que eu acho que é o grande... Esse é um grande ponto que o esporte proporciona na vida das pessoas. Show de bola. Professor, vamos para a parte então final desse nosso brilhante encontro. Queria saber de ti, professor, o seguinte, né? Então, temos aí alunos que adoram jogar voleibol, sempre que a gente tem aula de voleibol aí no presencial, quando a gente tinha essa oportunidade, o vôlei era um dos esportes preferidos da turma. Me diz uma coisa, professor, que dicas tu pode dar para
algum acesso, alguma Instagram, alguma situação virtual, que o aluno possa ter como referência para ele conseguir manter a forma jogando voleibol, seja dentro de casa, seja no pátio da casa dele. Pai, eu gosto muito de vôlei, mas da onde eu posso pegar alguma coisa para que eu possa manter essa vontade de jogar vôlei, fazer toque, manchete, fazer saque? O que poderia sugerir para a gente, professor? Tudo isso requer espaço também, né? Porque não adianta também o vôlei trabalha com bola, então jogar dentro de casa e quebrar tudo vai levar xingão dos pais, né? Mas eu tenho algumas referências, né? E hoje em dia também tem muita coisa nas redes sociais, né? Instagram, Facebook não, nem tanto mais, porque eu não consigo acompanhar, mas eu sei que no Instagram tem bastante conteúdo para que possa se fazer, né, os treinamentos em casa hoje em dia, né? E inclusive eu com alguns colegas da faculdade criei um projeto, né, que é o For Physical, que a gente faz treinos de vôlei, né, para a galera que está dentro de casa, né? E os treinos, né, que a gente passa lá, eles são até para quem nunca tocou numa bola, né? E então tem do iniciante até um treininho um pouco mais avançado para quem joga também, né? Disputa competições e tudo mais. Mas para quem nunca tocou numa bola de vôlei, tem alguns treininhos específicos, né? Eu posso deixar o link depois contigo, né? Para passar para tudo. E também para quem não tem bola, né? Porque às vezes a pessoa pensa, mas eu não tenho bola, eu queria começar a praticar, né? Não, pode pegar uma meia, uma garrafa cortada, a gente utilizou já uma vez, até tem um exercício que a gente utiliza com uma garrafa, né? Então, a almofada, tem solução. Para quem quiser aprender a jogar, né? Não só a jogar, porque a gente tem esses exercícios físicos, mas também tem a questão esses exercícios técnicos, mas também tem a questão física, né? Fazer um abdominalzinho, né? Fazer um deslocamento, porque isso é importante também a gente cuidar do corpo, dar uma suada também, porque isso faz bem para nossa cabeça, né? Nesse momento que a gente está passando. Então tem bastante conteúdo nesse Instagram, que eu vou te deixar o link. Também tem o Escola do Vôlei, que é de Passo Fundo, né? Eu posso te deixar também o link, que é um Instagram também de um pessoal, amigos meus que são lá de Passo Fundo, né? E eles têm um projeto bem legal de vôlei lá, e eles também têm diversos vídeos de treinos em casa, né? Utiliza uma paredezinha que não tenha nada para criar por perto, né? E uma bola, uma almofada, qualquer coisa, né? Que possa fazer para se mexer, né? Para aprender o vôlei, né? E também no For Physical, voltando, né? A gente também tem as questões táticas do vôlei, né? A gente tem vídeos também que mostram como que funciona o jogo, como que é a rotação, qual é o tamanho da quadra, e são questões importantes, né, para quem quiser aprender, né, o vôlei e suas regras e o que pode ser feito, né? Então tem bastante conteúdo, né? E dá para ir atrás, YouTube, né? Pode entrar em contato também, quem quiser, né? Pode entrar em contato comigo para que daí eu passo também essas instruções, né, para a pessoa se mexer, né, e quiser aprender vôlei. Então tem muita coisa que dá para procurar. O Instagram é uma grande ferramenta para isso também. Bom, pessoal, quem gosta de vôlei, quem curte vôlei, quem gostou da entrevista aqui do professor Leonardo, pelo número de referências que ele nos passou, que depois a gente vai poder ter como os links ali dele, só não vai jogar vôlei que não quer, né? Porque até para o cara que não, olha só, até para a pessoa que nunca jogou vôlei e para a pessoa que não tem bola em casa, então não tem desculpa, Exatamente. pessoal. Se eu posso aprender vôlei com o meu travesseiro da minha casa, não tem desculpa. A questão é a pessoa ter assim aquilo que a gente vem falando, né? Cada modalidade esportiva ele atinge um tipo de personalidade, né? Para jogar vôlei tem um tipo de personalidade, para fazer corrida tem outro, para fazer natação tem outro. Então, quem aí curte, quem acha que o vôlei pode ser uma alternativa, as opções que o professor Leonardo trouxe aqui é para desacomodar mesmo.
Mas, professor, como a gente tem, então, indo para a parte final do nosso encontro, a gente tem sempre uma parte final de dar a palavra ao nosso convidado, para ele poder fazer uma síntese do que foi conversado, deixar alguma mensagem para o pessoal aí. Fica à vontade, por favor, professor, nesse momento final aí da gente poder, então, te escutar para fazer uma síntese final desse nosso encontro, por favor, professor Leonardo. Primeiro, eu queria te agradecer, né, novamente o convite, né, por participar dessa aula aí para a rapaziada, né, e não tem como a gente não falar nesse momento sobre a situação que a gente está passando, né, e eu acho que, como tu falou, quem quer aprender não tem desculpa, né, mas também a gente entende que é complicado, né, nesse momento. A gente está mais de um ano dentro de casa, né, e é importante a gente também cuidar da nossa cabeça e praticar um esporte, né, seja brincando, seja querendo se desenvolver, né, é muito importante porque ocupa a cabeça, trabalha com hormônios, né, que do bem-estar. Então é bom, né, a gente procurar uma prática esportiva agora para a gente fazer, né, e também se cuidar, né. Eu tô gostando de vôlei, vamos dizer assim, vou pegar esse gancho assim, comecei a fazer as aulas de vôlei, tô gostando, eu quero ir para uma praça jogar, mas também não adianta ir para uma praça, juntar uma galera para jogar e não se cuidar, porque senão a gente não vai passar, né, dessa fase nunca, né. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, e não só com a gente, né, mas com os que estão à nossa volta, né, e para que a gente saia dessa situação logo e possa voltar a desfrutar de momentos presenciais, né, de poder voltar com as aulas de educação física, com as aulas de vôlei lá no colégio, as próprias Olimpíadas, né, que eu já tive a oportunidade de participar muitas vezes, né, das Olimpíadas, dos Jogos do Monteiro, né, então quanto mais a gente se cuidar, mais perto a gente vai estar, né, de viver um futuro, né, novamente todo mundo junto e aproveitar momentos, compartilhar momentos. Então acredito que essa é a grande mensagem, né, que a gente pode deixar hoje, né, e a gente se cuidar para que a gente consiga compartilhar novos momentos juntos, seja eles praticando esporte, dentro da sala de aula, né, e por aí vai. Então, eu acredito que seja isso, Daniel. Show de bola. Professor Leonardo, queria agradecer de coração aí pela parceria, agradecer a tua gentileza de compartilhar o teu tempo, o teu conhecimento conosco. Tenha certeza que é um encontro muito significativo, até porque a gente privilegiou nos primeiros momentos a ginástica, a dança, a luta, mas o esporte a gente sabe o quanto ele é significativo para os nossos alunos. Vou dar uma aula de vôlei, tá os caras pegando a bola, professor, vamos jogar vôlei, você joga futebol, basquete, então se mobiliza muito. E a tua história de vida é muito bonita, professor. Parabéns, é uma história assim de superação, uma história de construção, tu te construíste como ser humano, como pessoa através do voleibol, e isso nos encoraja a continuar trabalhando com essas modalidades, seja na escola, seja no clube, seja no lugar que for, seja numa praça, acreditando sim que o esporte é uma ferramenta educacional, uma ferramenta de formação humana muito significativa. Muito obrigado, professor Leonardo, te agradeço, e aí quem sabe num outro momento, lá no presencial, tu possa nos brilhantar com uma aula presencial lá com a turma. Tenho certeza que a turma vai curtir muito aí, até para a gente depois poder divulgar, né, a escola de voleibol lá na turma, e as equipes de voleibol do colégio sempre foram super bem treinadas por ti e pelo professor Alessandro, tá bom? Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. E tudo de bom aí para a turma, né? Se não der para ser presencial esse ano, né, uma boa formatura, porque, se eu não me engano, é terceiro ano, né? Terceiro. Então, galera, vamos estudar aí para que consiga se formar no final do ano e a gente possa se encontrar aí pelas quadras lá fora, né? Maravilha. Vou interromper a gravação aqui.